Oi, gente, voltando então com mais um livro sobre essa questão das escritoras esquecidas, excluídas do cânone, que sofreram memoricídio, né? Dessa vez, um livro específico sobre as escritoras Maria Benedita Bormann e Carmen Dolores, né? A escritora que ficou conhecida como Carmen Dolores, seu pseudônimo mais conhecido, Emília Moncorvo Bandeira de Mello, que é o livro Sedução e Heroísmo, Imaginação de Mulher, entre a República das Letras e a Belle Époque, 1884-1911, da professora Regina R. Felix. Esse livro foi publicado pela editora Mulheres, então também está nesse meu projeto de divulgar os livros que essa editora publicou, e essa publicação é de 2007. E nesse livro a professora Regina vai explorar, analisar 4 obras, 2 obras da Maria Benedita Bormann, que assinava sob o pseudônimo Délia, e 2 obras da Carmen Dolores. As obras são Duas Irmãs, de 1884, Celeste, de 1894, ambas da Maria Benedita Bormann, e Gradações, que é uma reunião de contos, narrativas curtas, aí, que é de 1897, e A Luta, que é de 1911. E ela vai ler essas obras a fim de analisar a forma como essas obras não só captaram as mudanças de seu tempo, as características de seu tempo, as imagens, os discursos de seu tempo, como também e principalmente dialogaram com essas mudanças, essas imagens e esse discurso. Que foi um discurso de um período de transição, né? Especialmente no Brasil dessa época, a transição entre o meio rural e o meio urbano. E a transição que a professora vê especificamente no percurso da mulher, da esfera doméstica para a esfera pública, né, da casa grande para a cidade. E a autora, a Regina, vai fazer essa análise das obras sobre 2 signos que estão no título da obra. O primeiro signo é o signo da sedução, e aí sedução concebido como desvio, né, desvio de um caminho pré-estabelecido. E o segundo é o signo do heroísmo, aí concebido como a ousadia, né? A ousadia de conquistar um novo espaço, um espaço próprio. Então são esses signos do desvio e do deslocamento que vão marcar essa trajetória dessa mulher nesse período de transição, que é ilustrada nessas 4 obras. E aí ela vai analisar a forma como as protagonistas de cada uma dessas obras buscam um espaço próprio, conquistar um espaço próprio diferente ou para além daquele que lhes é reservado naquele tempo. E para isso elas vão repensar várias noções, né? As noções de esfera privada, a noção de casamento, a noção de autonomia feminina, emancipação feminina e a noção de esfera pública, né? De participação da mulher na esfera pública. Então são esses 4 conceitos principais que vão ser trabalhados e que vão ser trabalhados por cada uma dessas obras. É como se cada obra fixasse em cada um desses conceitos. E o conjunto de obras lidas dessa forma encenasse, então, a trajetória de uma mulher que vai sair do círculo que lhe é destinado, que vai sair do círculo doméstico e vai conquistar a rua, né? Vai conquistar a esfera pública. No primeiro capítulo, a Regina vai, então, contextualizar esse período, né? Contextualizar culturalmente, os debates intelectuais da época, e vai, não só isso, lançar, de certa forma, as bases teóricas a partir das quais ela vai ler ou propor essa leitura, um tanto original, um tanto contraintuitiva, dessas 4 obras, dessas 4 autoras. Passado esse primeiro capítulo, então, de introdutório, digamos assim, ou de dar esse contexto teórico e esse contexto social, a Regina vai, então, dividir o livro em 2 partes. A parte da sedução, que vai tratar da Maria Benedita Bormann, e nessa parte ela vai falar um pouco da biografia da autora e vai se aprofundar na análise das 2 obras, Duas Irmãs e Celeste, fazer uma leitura dessas obras. E a última parte, Heroísmo, que vai se dedicar, então, a Carmen Dolores. Eu falo Carmen Dolores porque foi o nome pelo qual ela ficou conhecida, né? Ele vai falar um pouco da biografia da Carmen, e também vai se aprofundar na leitura de Gradações e do livro A Luta. E vai ser uma leitura, como eu disse, que eu chamo de contraintuitiva e que a própria autora chama de criativo, imaginativo criativo, porque essas 4 obras vão ser lidas como se elas representassem uma sucessão, uma continuidade entre si e entre as autoras. Uma continuidade nesse trajeto
em etapas de uma mulher que sai da esfera doméstica, que conquista a autonomia e que vai atuar na esfera pública. Então, 4 obras que vão representar 4 etapas desse processo, desse trajeto dessa mulher, que vai ser um trajeto da mulher falada, né, à mulher que fala. Como disse a Zaide também, né, a mulher geralmente era tida como um objeto da literatura, e o que acontece quando esse objeto começa a falar, né? Então, mais ou menos esse trajeto do objeto que começa a falar. E aí eu vou chamar essa leitura da Regina de meta-leitura, né? Porque ela vai ler essas obras como se cada obra fosse, ou propusesse posicionamentos diante dos discursos da época, das imagens da época, de outros textos daquela época, como se elas fossem, então, argumentos em um debate. Então, cada obra é trabalhada de uma forma performativa, como argumentos em um debate sobre essa questão do trajeto da mulher da esfera privada para a esfera pública. E essa leitura da Regina vai, então, figurar essa saída da mulher do que a Regina chama de sair da casa patriarcal metafórica. Sair da casa grande e conquistar a rua da cidade. E aqui eu vou abrir uma parte para eu começar a viajar na maionese, né? Você sabe que tem sempre um momento no meu vídeo que eu começo a viajar total, e esse vai ser um momento, já estou indicando, que a gente pode também fazer uma meta-leitura da meta-leitura oferecida pela Regina, quando a gente pensa esse movimento de sedução e heroísmo, esse trajeto, como também um movimento que vai do silenciamento dessas autoras até seu resgate e a sua redescoberta, né? E que esse movimento de silenciamento e resgate, ele pode também ser lido sob essas 2 chaves, né? A chave da sedução, que é a chave do desvio, né? O desvio daquele caminho comum, né? Daquele caminho de ler sempre as mesmas obras, pesquisar sempre os mesmos autores. E a chave do heroísmo, que é aquele caminho de mexer no cânone, questionar o cânone, né? Recriar o cânone, incluir autoras no cânone. Então eu acho interessante também usar essas chaves da sedução e do heroísmo para pensar esse movimento de silenciamento, do silenciamento das mulheres até a sua redescoberta, o seu resgate, né? Esses termos silenciamento, resgate e redescoberta, eles são os termos muito comuns pelos quais essa questão é tratada. Então toda a literatura sobre esse tema vai mencionar essas palavras, mas a gente também pode usar palavras mais incisivas, como faz a professora Constância Lima Duarte quando fala que as autoras sofreram um memoricídio, né? Olha que muito mais forte, né? E a professora Constância é realmente muito incisiva em seus posicionamentos. Até imagino que se chegasse um Antônio Prata ali para ela com aquele papinho de a mulher não produziu nada de qualidade e tal, pra quê? Ele ia ouvir, ia sair com a orelha quente, né? Então, assim, a gente pode usar esse termo mais incisivo de memoricídio, ou então os termos que são mais comuns na literatura desse tempo, desse tema, que são o esquecimento, o silenciamento, a exclusão do cânone, o resgate e a redescoberta, né? Gente, voltando aqui, tive que interromper, né? Vida com cachorro, criança e tal. Mas então é isso, a professora vai fazer uma leitura bastante original, bastante contra-intuitiva, uma meta-leitura, eu diria, dessas 4 obras, como se elas tivessem uma linha de continuidade e de complementaridade. O livro Duas Irmãs, ela vai... E essas obras ela vai organizar de forma cronológica, tá? Então vai começar pelo Duas Irmãs, que foi o primeiro a ser publicado, e terminar pela Luta, que foi o último. E esse livro das Duas Irmãs, ela vai lançar a luz sobre a questão de repensar a noção de esfera doméstica, né? Toda saída para a esfera pública começa com se repensar a esfera privada. Então esse é o livro em que a Regina vai ver esse ato de repensar a esfera privada, o papel da mulher, o papel da filha, o papel da mãe, e o papel do casamento. Nesse livro a gente vai ter um casamento que vai ser um casamento aí não consumado, e uma discussão entre a tensão que existe entre corpo e espírito, biologia e intelecto, ao se pensar a posição da mulher nesse tempo, e uma posição de que talvez o amor visto de forma idealizada seria um elemento essencial aí para a emancipação da mulher do ponto de vista moral e intelectual, pelo menos nesse tempo, visto que havia uma tensão aí entre corpo e espírito, né, biologia e intelecto, quando a mulher ela é definida e seu papel social é definido
pelo seu corpo, né? Pela sua biologia. Mas, ao mesmo tempo, o ideal de comportamento feminino é o ideal em que esse corpo é negado, né? Em que a mulher tem que se comportar como um espectro. E a tensão que existe entre esses dois ideais, né? O ideal da mulher social e o ideal da mulher no meio doméstico. Então, esse é o ponto abordado aí em Duas Irmãs. A professora vê, então, uma evolução, né? Uma construção entre Duas Irmãs e Celeste, quando ela lê Celeste como um questionamento do casamento, né? Nós temos aí nesse enredo, eu já falei desse livro, acho que no podcast, quando eu falei da Maria Benedita Portman, uma mulher que se separa e que tem diversos relacionamentos extraconjugais, fora do casamento. Isso, naquela época, o livro foi publicado em 1894, né? Então pense bem como é chocante, como ainda talvez o seja hoje. E aí a Regina vai ler esse livro sobre o signo da decadência, mas cada personagem vai representar uma espécie de movimento literário. Então, por exemplo, a personagem principal é a Celina, e quando ela era jovem, ela representa romantismo, né, o sentimentalismo, os grandes ideais. A personagem da mãe dela representaria o realismo, né, o conformismo àquela situação. E o pai dela representaria o naturalismo. Enquanto que a Celina, já depois de casada, né, quando a vida dela dá uma virada, representaria então essa questão da decadência. Veja que essa leitura da Regina é bastante diferente de outras leituras dessa obra, e eu dou exemplo a leitura que o Cláudio Carvalho deu, que eu já mencionei, quando eu falei do livro Desafiando o Cânone 2, né. Então é uma leitura, como eu disse, contraintuitiva e bastante original. E então ela vai ver nesse livro a saída do casamento. Então, primeiro repensar a esfera doméstica, depois se livrar desse casamento. E então ela passa para Gradações, que já é da Carmen Dolores, e Gradações é um livro, como eu disse, de narrativas curtas e contos, e a Regina vai ler esses contos como uma solução de continuidade, porque há repetição de temas, há repetição de pontos de vista, de personagens. Então ela vê como se fosse quase um romance, ou quase um conjunto de contos interligados. Haveria aí uma continuidade temática entre esses contos, entre essas narrativas curtas. E aí ela já vem em Gradações uma nova etapa desse processo de transição da mulher da esfera doméstica para a esfera pública, que é a etapa do exílio interior. Não basta largar o casamento e seguir a mesma regra imposta à mulher nos seus demais relacionamentos. É preciso se voltar para dentro, né? Então ela vê a mulher que se volta para dentro, entra no exílio interior, e a saída da mulher do confinamento, né, ou das regras que a submetem, se dá por meio dessa saída, primeiramente interior da esfera doméstica. E para fazer essa reflexão, a Regina vai usar o pensamento da Teresa d'Ávila. E por fim, nós temos a luta, que eu também já comentei no podcast, em que a Regina vê, então, o ingresso efetivo da mulher na esfera pública. Então, primeiro ela contesta a esfera privada, ela larga o casamento, ela se volta para dentro, então ela conquista a rua nesse romance A Luta. Quando a Regina vai ler, então, também de uma forma bastante original, a trajetória da matriarca, principalmente a Dona Margarida, que é mãe da Celina, né? A Celina é a personagem principal de A Luta. A trajetória dessa Dona Margarida como uma trajetória que exerce uma espécie de autonomia em relação a uma instituição, que no caso é a igreja. Então ela toma uma decisão pessoal que vai contra, ou que vai desviar do que um determinado representante da igreja vai falar com ela. E a Regina vai ver isso, então, como uma primeira saída para a esfera pública, de autonomia dessa mulher. E não só isso, né? O enredo é marcado aí por uma família comandada pela mãe, que é a mãe da Celina. E as irmãs da Celina também, de certa forma, podem ser consideradas como ocupando a esfera pública, né, com atividades profissionais, enfim. Então, por todas essas questões, a Regina vai ler esse romance aí como um romance de conquista, finalmente, da esfera pública. Veja que foi todo um processo contínuo. Como eu disse, é uma leitura contraintuitiva, bastante original, e a autora mesmo chama de uma recriação crítico-imaginativa, né, própria aí da leitura desses livros, e ela argumenta que isso seria toda atividade crítica, ela envolve uma certa quantidade de imaginação e de criação por parte do crítico, né, isso seria inevitável, e para isso ela cita, inclusive, o Silviano Santiago. Até vou citar o trecho aqui, quando ela se posiciona sobre o propósito, o objetivo desse trabalho dela. E aqui eu vou citar: ao contrário,
procuro mostrar como as escritoras articularam sua singularidade na prática do diálogo literário, sem pretender esconder uma recriação crítico-imaginativa própria e, de resto, inevitável, como deixa ver a sensível observação de Silviano Santiago. E aqui ela vai citar, abre aspas, o Silviano: a acomodação da obra na história e o seu naufrágio no catálogo só podem ser anulados por um crítico que a torne presente, contemporânea. Se a obra é a mesma, é apenas o nome do seu segundo autor, né, o crítico, que ele impinge um novo e original significado. Eu acho que esse trecho está na Uma Literatura nos Trópicos, vamos ver aqui. Uma Literatura nos Trópicos, que é o livro do Silviano Santiago. Então, veja que ela já deixa claro o que ela vai fazer nesse livro aqui. E é isso, ela lê as obras de uma forma original, que vai contra muitas leituras que foram feitas dessa obra, que talvez as autoras dessas obras talvez tivessem argumentos aí, diferentes dos argumentos da Regina, mas ao mesmo tempo de uma forma complementar à análise que ela faz desse período de transição vivido aí no Brasil do Entre Séculos, como se essas obras fossem mesmo argumentos dentro de um debate cultural existente nesse tempo, né? Eu acho um livro que pode ser mais interessante talvez para quem já pesquisa o tema, que é um livro mais denso. Ela trabalha uma série de teóricas, por exemplo, para abordar essa questão da esfera pública, ela vai trabalhar Hannah Arendt. Então, um livro um pouco mais denso do ponto de vista teórico. E essas teóricas, engraçado, também são lidas de uma forma bastante original e com uma certa linha de continuidade. Então, assim, a gente vê que a Regina está na obra por esse olhar original dela. A gente lê a interpretação dela e a gente pensa, essa é a leitura da Regina, ela está aqui nessa obra, aqui, desse jeito. Indico, então, para essas pessoas que têm talvez mais interesse nessa questão teórica e, claro, para pesquisadores dessas duas autoras aí, Maria Benedita Bormann e Carmen Dolores, especificamente dessas 4 obras abordadas aqui. E se eu tivesse que falar algum tipo de comentário crítico, é porque algumas referências bibliográficas mencionadas no corpo do texto não se encontram na bibliografia ao final do texto. Então eu acho que talvez caberia acrescentar uma errata ou uma nova edição da obra em que essas obras fossem incluídas. É questão de revisão, né? Passou batido e não foram incluídas na bibliografia. Mas é isso. Bom, já falei demais. Espero que tenham achado interessante. E é isso. Vejo no próximo livro, no próximo vídeo a gente se vê. Tchau.